E Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Em Cristo existe esperança para a sua vida. Na sua palavra encontramos o caminho. E pela graça, mediante a fé neste Cristo, podemos viver em novidade de vida. Jesus te ama e está de braços abertos para te receber. A partir de agora, você irá ouvir uma palavra de esperança para abençoar sua vida. A palavra viva e eficaz. Boas novas. Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui na graça de Deus Pai. Agradecidos a Deus por mais um sábado poder estar aqui para compartilhar com você esta programação, para compartilhar com você a palavra de Deus, para que nós venhamos nos fortalecer em Deus. Para mim é uma alegria poder chegar até o seu lar, o seu automóvel, onde você esteja neste momento, e compartilhar uma palavra de Deus. Isto é muito bom, para mim é muito gratificante, porque sabemos que a palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela não é algo passado, algo vazio, não. Ela é o poder para aquele que crê. Então creia nesta noite. Creia nesta noite que Deus pode lhe abençoar e Ele quer lhe abençoar. Mas é necessário ter fé para receber as bênçãos de Deus. Também é necessário ter fé para você se sentir amado, aceito, digno. Aí você pode dizer, mas Ivan, eu não sou digno no seu olhar para mim. Então eu quero aconselhar você nesta noite, tire o foco de si mesmo. Se o ser humano olhar para ele, se eu olhar para mim, se você olhar para você, você vai acabar se frustrando. E isso não tem nada a ver com salvação. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é Cristo, é a graça, é olhar para a cruz, é olhar para Jesus, o que Ele fez, o que Ele se entregou lá na cruz por nós, para nos dar uma vida plena nele. Mas você tem que acreditar, você tem que tomar uma decisão. As coisas de Deus, elas só se movem por fé. E você tem que ter uma fé bíblica, uma fé em Deus, uma fé em Cristo. Porque foi Cristo Jesus que morreu. Como diz o nosso texto de abertura, Deus enviando o seu Filho a este mundo, não para condenar este mundo, mas Ele enviou o seu Filho a este mundo para salvar, com um propósito. E o propósito de Deus é salvação a todo o que crê. Então que você possa estar nesta noite crendo e ser salvo. Em qualquer área que você precisa nesta noite de uma salvação. Você pode dizer, mas eu já aceitei a Cristo, eu tenho a salvação eterna. Sim, mas a salvação eterna que nós temos em Cristo Jesus, ela abrange nós reinar em vida. Então o que você precisa nesta noite, eu não posso lhe ajudar, eu não tenho para lhe dar, eu posso lhe ajudar com uma palavra. Eu não tenho como fazer um milagre em sua vida, mas eu vos anuncio quem faz, quem pode, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele morreu pelos seus pecados, Ele morreu pela sua dívida e pela minha dívida, Ele pagou
E Deus o Pai, ao terceiro dia, ressuscitou ele. Ele está vivo, com o corpo glorificado lá nos céus. E hoje ele é o nosso advogado, ele intercede diante do Pai por nós. Porque ele foi oferecido um sacrifício que agradou a Deus. Isaías fala que agradou a Deus moê-lo por nossos pecados. E Deus nos ama tanto que agradou moer o seu filho, o seu unigênito, único filho. Agradou moê-lo porque pensando em mim e você, pensando na salvação. Olha o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Creia nesse Deus que pode todas as coisas. Creia nesse Deus. Ele pode fazer um milagre na sua vida, mas muito mais Ele está interessado em seu coração, que você possa viver para Ele, que você possa crer nele e desfrutar das suas bênçãos. Amém? Gostaria de orar neste momento, depois vamos estar lendo a palavra do Senhor. Pai querido, te louvo, Senhor, porque mais um sábado, Senhor, permite de eu estar aqui e poder compartilhar com meus irmãos, com os meus ouvintes, a Tua palavra. E a Tua palavra, ela é poder. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por esta oportunidade. Obrigado por cada vida que está assistindo esta live e aqueles que ainda vão entrar, que ainda vão assistir. Que o Senhor possa estar alcançando, acrescentando-lhes a fé, que o Senhor possa gerar fé em seu coração através da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta é a maneira correta de Deus acrescentar fé nos corações. É através da Tua palavra. Que a Tua palavra nesta noite venha trazer resultado na vida de cada um. Querido Espírito Santo, eu peço a Tua direção nesta live. Seja feita a Tua vontade para a glória de Deus Pai e para a alegria dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado por muitas pessoas sintonizadas. Obrigado pela vida de cada um. Que Deus abençoe. Que Deus possa acrescentar na sua vida. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 nos fala do Sermão da Montanha. O sermão que Jesus trouxe, chamado Sermão da Montanha. Eu quero compartilhar com você nesta noite somente o versículo 33. Mateus 6, 33. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? O texto, tema da nossa palavra nesta noite é buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é querer mais de Deus, é se aprofundar em Deus. Isto é bom quando você decide querer mais de Deus, quando você decide se aproximar mais de Deus. Isto é gostoso e é o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos venham chegar a Ele, porque aí Ele pode abençoar o homem. Quando se achegamos a Ele com fé, Ele
abençoa. Amém? Porque nós servimos um Deus bom. Nós servimos um Deus bom que nos amou tanto, 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 que enviou seu Filho. E Ele lhe ama muito. Mas você tem que se sentir amado. Você tem que se permitir saber que Deus lhe ama. Isto é muito bom e é muito gostoso. Então que você nesta noite possa tirar o foco da sua vida. Que você possa tirar o foco daquilo que você fez ou talvez deixou de fazer. E nesse dia, tirar o foco das frustrações, das decepções, tirar o foco do natural, porque não é por seus méritos, porque não é pelo meu mérito que nós somos aceitos diante de Deus. Nós somos aceitos mediante o Filho, Jesus Cristo. Então não se preocupe se o seu dia não foi tão bom. Não se preocupe se você tinha um plano para ter um dia de um bom desempenho, mas não aconteceu. Não se preocupe. Não depende o estado que você encontra-se nesta noite. Se você está nos momentos melhores da sua vida ou se você está nos momentos piores da sua vida. O que importa é que Deus lhe ama. O que importa é que diante de Deus você não muda. Você é aceito todos os dias mediante o Filho Jesus. Mediante Jesus Cristo. Então aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33, o próprio Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus. Jesus ainda, quando trouxe esse sermão, o sermão da montanha, ainda ele estava aqui como homem. Ele encarnou como homem, sem pecado, ele não pecou, para levar o meu pecado e o seu pecado lá na cruz. Jesus ainda estava aqui na terra. Ele diz: buscai primeiro o reino do Pai, o reino dos céus, o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Interessante que a palavra de Deus diz a sua justiça. Aqui está falando de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus. Só que a tendência do ser humano é buscar a sua própria justiça. É buscar o seu próprio desempenho. E lá em Isaías fala que a nossa justiça, a justiça humana, ela é considerada como trapo de imundícia. Mas a tendência do ser humano é buscar se justificar diante de Deus por obras, por méritos, pelo desempenho. Por isso que no início eu estou lhe falando, não importa o seu dia hoje, se você está bem, glória a Deus. Mas se você teve um dia turbulento, isso não muda, Deus lhe ama do mesmo modo. Se você não errou hoje, glória a Deus. Mas se você errou, se você pecou, se arrependa. Você não é salvo pelas suas obras. Você é salvo pela graça de Deus. E a graça de Deus é graça pura. Ela não tem mérito humano. E isso é gostoso. Isso é o Evangelho. Isso é boas novas. Porque você pode estar no fundo do poço nessa noite. Você pode estar muito triste. Você pode ter errado muito nesse dia, mas Deus lhe ama. Porque não é pelos seus méritos. Ah, você pode dizer, mas então eu posso sair errando? Não, você não pode. Se você tem o Espírito Santo de Deus em seu coração, você não vai sair errando. Você não vai querer errar, mas você acaba errando, porque todos nós acabamos errando. Então, é por isso que eu
Eu falei no início e é muito importante nós olhar para nós mesmos, porque se nós tivermos um bom desempenho, nós vamos nos gloriar, e se nós tivermos um mau desempenho, nós vamos nos frustrar. Olhe para Cristo Jesus, olhe para a cruz, olhe para Jesus e você não vai errar. Você vai errar muito menos olhando para Cristo e para a cruz do que olhando para os seus méritos e olhando para si mesmo. Você vai errar muito menos olhando para o Mestre do que olhar para si. Isso é gostoso. Isso é maravilhoso, porque não depende das minhas obras. Isso é maravilhoso, isso é graça, isso é favor imerecido. Nós merecíamos a morte, mas Jesus morreu por nós. Amém? Então diz, buscai primeiro o reino de Deus. E lá em... O que é o reino de Deus? Lá em Romanos capítulo 14, livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, e é paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo que vem morar dentro daqueles que confessam a Cristo, daqueles que creem em Cristo. O Espírito Santo que mora dentro do homem, dentro da mulher. Amém? Então não é uma alegria passageira, não é uma paz passageira, porque é no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, não é algo material. O reino de Deus não é comida, algo que nós podemos nos saciar o nosso físico. E somente isto, mas a nossa alma pode estar muito distante, muito triste de Deus. Mas o reino de Deus, ele é justiça. E não é a minha e nem a sua justiça. Não é. A justiça do homem é considerada como trapo de imundícia. Não é a minha nem a sua justiça. Mas é a justiça que Jesus está falando aqui em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós olhamos para Cristo, queremos Deus e buscamos a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? 2 Coríntios 5,21 diz que aquele que não conheceu o pecado, que foi Jesus, Jesus não pecou, aquele que não conheceu, aquele que não executou o pecado, ele foi tentado, mas ele não pecou. Então, 2 Coríntios 5,21 fala aquele que não conheceu o pecado. E ele se fez pecado, ele o fez pecado por nós, por mim e por você, para que nós fôssemos feitos justos diante de Deus, fôssemos feitos justiça de Deus. O que é justiça de Deus? É Cristo. Quando eu deixo a minha justiça própria, quando eu deixo o meu desempenho e vou buscar a justiça de Deus, aí eu sou alcançado. Quando você deixa a sua justiça própria, os seus méritos, o seu desempenho, quando você deixa de tentar se salvar e olha para a morte e ressurreição de Cristo Jesus, você está olhando para a justiça de Deus. É isso que a palavra está dizendo. A justiça de Deus. Por quê? 2 Coríntios 5,21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Cristo não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Ele se entregou por nós. Para quê? Para que eu e vocês fôssemos chamados justos. Chamado justiça de Deus. Amém? Então eu e você somos aceitos através de Cristo Jesus. Você é amado de Cristo. Você é amado de Deus, porque Cristo é a lente. Deus não olha para os seus pecados. Deus não olha para as suas falhas. Porque se Deus olhasse para o mundo e para o ser humano
sem a lente que se chama Jesus, sem olhar para o Calvário, para o preço pago, para o estar consumado de Cristo na cruz. Se Cristo não tivesse entre Deus e o homem, nós, todo mundo, estaríamos mortos, não somente espiritual, mas mortos físico. Mas hoje eu e você temos uma graça e favor imerecido. E lá em Efésios 2,8 diz: vós sois salvos pela graça de Deus, para que nenhum de vós se glorie. Para que eu não se glorie de me salvar, para que você não se glorie de se salvar, para que você não se glorie da sua bondade, para que eu não me glorie da minha bondade. Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado, mandou Cristo Jesus e a sua graça. Nós somos salvos pela graça e não tem como o homem se gloriar diante de Deus achando que é merecedor. Nós só nos gloriamos na cruz de Cristo, na morte e na ressurreição. E Deus não olha para nós sem olhar para Cristo primeiro. Cristo é a lente. Nós não somos consumidos porque tem uma cruz, porque tem uma morte, uma ressurreição no meio. Nós não somos destruídos, a igreja não é destruída, você não é consumado deste mundo mal que é o qual nós vivemos de pecado, porque existe uma cruz. Desculpa. Existe uma cruz, por isso que esse mundo não está mal e pior. Porque nós servimos um Deus santo, justo e bom. Um Deus santo, 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 3 vezes santo. Só não somos consumidos pela santidade de Deus por causa do seu Filho, por causa do seu amor. Cristo enxerga você através da cruz de Cristo. Cristo não, Deus. Deus enxerga você através de Cristo, através da consumação, da morte e ressurreição. E você só se enxerga, só pode conhecer a Deus através de Cristo, olhando para a cruz e para a ressurreição. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, fora dele não há salvação. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador, não há outro que leve. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele que é o caminho que leva a Deus. Não é todos os caminhos, não é todas as religiões, mas é somente Cristo, que é o caminho, que quer te conduzir à vida. Vida com Deus, uma vida nesta terra. E por fim a vida eterna é somente através de Cristo Jesus. Mas eu e você temos que ter a vontade de buscar esta justiça. A vontade de querer mais desse Jesus. A vontade de conhecer mais a cruz, a morte e a ressurreição. Eu e você precisamos mais. Porque quanto mais nós olharmos para a cruz, quanto mais nós valorizar a morte e ressurreição de Cristo, mais nós vamos estar agradando a Deus. Porque nós vamos ter fé na obra consumada, que é Cristo. E a única coisa que agrada a Deus é uma fé, é a fé no Filho, no plano perfeito de salvação. Lá no livro de Tito, capítulo 5, capítulo 3, versículo 5. Livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não. Justo só teve um, Cristo Jesus. Não somos salvos por obras. Não somos salvos por ser bons.
E isto, ele nos dá uma estabilidade. Cristo, a morte, a cruz de Cristo nos dá uma estabilidade. Vou dizer de novo, pode mudar o seu estado, mas a sua posição não muda. Você é a justiça de Deus. O estado a qual o homem passa, o estado qual nós estamos inseridos no mundo mal, pode ter o dia mal, pode ter o dia turbulento, mas você continua sendo amado de Deus. Você continua sendo justiça de Deus, porque Cristo morreu. Então, no seu melhor dia, no seu melhor desempenho, no dia que você está jubilando, graças a Deus por esse dia. Que fosse todos os dias bons, glória a Deus. Mas você também tem que reconhecer que não faz diferença, não muda a sua posição. Porque não é pela bondade, não é por obras, não é por desempenho, mas é pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isto que eu digo, é uma estabilidade. Nós podemos ser abençoados. E somos abençoados. Mas se nós não tivermos este entendimento que nós somos justiça de Deus, e justiça é uma posição que Ele nos colocou, é uma posição, e essa posição não muda conforme o que vivemos, não muda conforme o que nós estamos inseridos, nosso estado, sendo um dia bom, um dia mau, sendo na luta, sendo em qualquer coisa, não muda a nossa posição. A nossa posição em Cristo, ela é a mesma e ela traz estabilidade. Mas essa estabilidade nós não encontramos olhando para mim, e você não encontra olhando para você não encontra olhando para a religião, você não encontra olhando para os homens, você encontra somente olhando para a cruz e para Cristo. É Jesus Cristo que morreu. É Jesus Cristo que fala lá em 2 Coríntios 5:21, que eu já falei. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado, ele veio este mundo. Foi tentado, mas ele não pecou. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça é uma posição. Somos aceitos diante de Deus pela morte e ressurreição de Cristo. E nada vai mudar isso. Nada. Não tem inferno que mude isso. Porque Jesus disse, está consumado. E porque Colossenses diz que não há nome maior que o nome de Jesus Cristo. Nem no inferno, nem na terra e nem no céu. Deus o glorificou. E se eu e você olharmos para a cruz e para Cristo, seremos mais do que vencedor. Se eu e você olharmos para a cruz e para Cristo, não olharmos para nossas obras e nossos méritos, nós vamos nos sentir amados, porque Cristo nos amou. Nós não vamos nos sentir aceitos, porque somos aceitos não por obras, somos aceitos pela morte e ressurreição de Cristo. Isto te dá estabilidade. Ou você depende de seu desempenho, mas não vai encontrar salvação. Você pode encontrar a religião, mas não salvação, porque salvação não é por mérito. Você pode viver a vida toda dentro de uma igreja sendo religioso, mas salvação é graça. Salvação é você depender exclusivamente da morte e ressurreição de Cristo. E isto é maravilhoso. Isso traz uma estabilidade. Traz uma estabilidade no dia mau e no dia bom. Aleluia. Não pelas obras de justiça, diz lá no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Segundo a misericórdia de Deus, Ele enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Fomos regenerados pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus por uma tão grande salvação. Fomos regenerados. Fomos trazidos de volta à vida. E uma vida
com Deus. E talvez você que me escute nesta noite ainda não entregou o seu coração a Cristo, a essa regeneração com o Espírito Santo. Isso é muito bom também para você saber que você não se salva. Você tem que se arrepender, sim. O que é o arrependimento? É mudança de vida. Você sabe que você tem que mudar de vida, mas você aceita. Você não precisa olhar para si, olha para a cruz, olha para Cristo. Convida Cristo para morar em seu coração, convida o Espírito Santo para regenerar a sua vida. É somente isto. É somente isso. É somente continuar olhando para Cristo. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. É mediante a fé, pela graça, mediante a fé. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé. Tudo é por fé. Ah, mas você pode acreditar. Não, não acredito, eu não sou tão bom assim, eu sou um miserável, sou um pecador, Não é fé. Você é filho. Se você se acha indigno, você está desvalorizando a morte e a ressurreição de Cristo. Se você se acha indigno, você não está valorizando o que Deus planejou para a salvação. Se você se acha indigno, você está olhando para si mesmo. Você é digno de Deus através de Jesus Cristo. Você é digno da paz, que excede todo o entendimento. Você é digno de ser justiça de Deus, mas você tem que se aceitar como justiça. Se você pensar, eu sou pecador, eu não mereço, eu não fiz nada de bom, não é nada pelo homem. Não há nada que você faça de bom para se salvar. E nada que você faça de ruim para impedir essa salvação também. Você pode passar a vida toda olhando para o seu umbigo, para a sua capacidade, você pode olhar para o seu desempenho, mas isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é fé no Filho, é fé no Cristo, é olhar para a cruz. O que traz salvação é a cruz, não é mérito humano, é graça. Dependa desta graça para tudo na sua vida. Dependa desta graça, desse amor. Sinta-se amado. Porque você não se sentir amado não vai mudar Deus, porque Deus lhe ama. Deus amou o mundo. Diz lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E o nosso texto de abertura das nossas lives é continuação, versículo 17. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O plano de Deus é salvação para o homem. O plano de Deus é salvação para a sua vida. Mas se você se acha indigno, se você não querer esse Deus bom, se você não se sentir amado por Deus, como que pode? Então, o problema não está em Deus. E nunca teve. O problema está em você se aceitar como amado, se aceitar como filho morreu por você, se aceitar como querido de Deus. Deus amou o mundo, e o sangue de Jesus pode salvar 2 vezes ou mais vezes, ou não sei quantas vezes a população que tem no mundo. Deus pode salvar, mas as pessoas não querem porque se acham indignas, porque se acham incapazes, porque tentam se salvar em obras, tentam se salvar em boas obras, em religião, tentam se salvar em tantas coisas, que a salvação é pela graça, é crer no Filho, é olhar para a cruz. E Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? O que é o negar? É não olhar para o seu umbigo,
É não olhar para os seus méritos, é olhar para Cristo. Continuar olhando para Cristo. Você pode dizer, eu já tenho olhado há tantos anos, eu sirvo a Cristo. Glória a Deus, mas continue olhando. Guarde a fé até o final. Continue olhando para Cristo, somente para Cristo. Continue desfrutando desta paz, deste amor, e cada dia se sinta mais amado de Deus. Porque se sentir amado de Deus traz você para perto de Deus. Você se sentir aceito por Deus, você se sentir aceito por Jesus, isso traz você para perto de Deus. Isso traz uma leveza em sua vida. Isso diz não à condenação. Enquanto a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tem tantas pessoas que vivem debaixo de condenação. Por que isto? Olhe para Cristo. Se estamos em Cristo, não tem condenação. Você é amado de Deus. Viva o melhor de Deus. Viva o propósito que Deus tem para a sua vida. E se sinta aceito por que você é. Amém? Fique com essa palavra nesta noite. Você é a justiça de Deus. Você é, e a sua posição não muda. O que muda é o meio, o estado. O que muda é o dia mau ou o dia bom. O que muda é os homens, é o mundo e o sistema. Mas você está numa posição. Sinta-se aceito desta posição. Eu não posso fazer nada por você, somente trazer uma palavra até você, até os seus ouvidos, mas você tem que deixar cair em seu coração. Você tem que deixar cair em seu coração e se sentir querido e amado. Eu sou amado do Senhor. Eu sei que eu sou, mas isso sou eu. Você tem que se sentir amado para você desfrutar deste amor. Amém? Glória a Deus. Deus lhe ama. Estaremos orando. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu o Filho, uma tão grande salvação. Obrigado pela morte de Cristo Jesus por nossos pecados. Ele levou todos os meus pecados, levou os pecados de cada ouvinte, levou os pecados de toda a humanidade. O Senhor levou os pecados do mundo, das pessoas, morreu, mas ao terceiro dia, tu, ó Pai, ressuscitaste o Filho para a justificação de todo aquele que crê. Hoje somos justiça de Deus, somos aceitos de Deus, porque Cristo pagou o preço e porque Ele ressuscitou e vivo está. A obra está feita. Obrigado pela tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por cada ouvinte. Que o Senhor possa abençoar nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, alcançar a necessidade de cada um. Que o Senhor possa trazer ânimo. E que os teus filhos, que a tua igreja, aqueles ouvintes, aqueles que precisam, se sintam amados do Senhor. Se sintam aceitos para a glória do teu nome e para a alegria dos teus filhos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vi que tem bastante gente essa noite, só que como eu faço as lives sozinho, não tem como falar, não tem como ver todos, mas um abraço a todos. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa acrescentar em sua vida. E sábado que vem, se assim o Senhor nos permitir, estamos aqui com mais uma palavra. 21h30. Sábado que vem estamos aqui para trazer uma palavra até você. Viva o melhor de Deus. Vá a uma igreja amanhã. Busque de Deus. Não aceite coisas ruins, porque servimos um Deus bom. Não aceite um Deus que mata, porque nós servimos um Deus que dá vida. Deus lhe ama. Sinta-se amado. Sinta-se fortalecido.
Você sinta-se querido de Deus, porque você é. Em nome de Jesus. Fique na paz. Sábado que vem, 21h30, se assim o Senhor nos permitir. Amém?